Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Livrando Sua Cara e dessa vez Cidade às Serras, um livro bem odiado. Não sei por quê. Eu adoro esse livro, eu não sei porque as pessoas As odeiam. pessoas odeiam esse livro. Não é, de todos os livros clássicos, o livro mais tranquilo de ler em relação à linguagem da obra. Mas é o mais tem independente. muita churumela, né? Mais independente em que sentido? Do movimento. Ele não é um livro realista per se. Isso é uma é. pessoa... Isso é verdade. Eu acho que é um livro um pouco mais livre do movimento. Porque Mas é isso é complicado verdade, isso. muita gente comenta, inclusive, que teria aspectos expressionistas e impressionistas, a maneira como ele descreve Portugal, como é que Tem ele muito coloca humor, França. ironia, umas coisas assim. Tem, Não é aquela acidez. Não é aquela acidez do realista, tá ligado? Eu acho que tudo nele me parece um pouco mais tirado do sarro, assim. É uma coisa um pouco mais teatral, assim, por assim dizer. Tudo um pouco mais exagerado. O Primo Basílio é um puta livro sério, tá ligado? Tipo, o personagem é sério. Você não tira muito, não acha engraçado. No máximo você pode até chamar umas ironias bizarras, assim. Mas eu acho que é mais pra acidez do que pra sátira. É que eu acho que o Jacinto, tipo, tem parte desse humor dele que é um pouco... Assim, ele é quase que um personagem, digamos assim, elevado ao exagero, né? Sim. Então ele tem aquela filosofia positivista dele, né? Assuma a ciência, mas assuma a potência é igual assuma a felicidade. Então é aquele cara que vai pra França... No começo. Que cria esse mundo idílico e acha que a tecnologia e o saber científico, que é uma coisa extremamente positivista, vão levá-lo à felicidade. E aí, de repente, quando o Zé reencontra ele, é um cara que tá morrendo de tédio, que tá tendo um caso super carnal com aquela prostituta, Madame não sei o que lá, bizarro. É um cara... Enfim, ele tem uma coisa quase que infantilizada, né? Com aquele criado dele que toda hora aparece e fica falando... Ai, Vamos chamar de Alfred. Pronto. De Alfred. Não lembro também, não. Eu esqueço o nome dele. Ele fala assim, ele tá sofrendo de fartura. Ele Mas entediado. é que ele é um bebezão, né? É um príncipe bebezão. De uma certa forma não deixa de ser, até porque a tecnologia... E assim, uma coisa que eu acho também muito engraçada é que a casa que ele montou cheia daqueles livros pra, enfim, levá-lo à felicidade, você tem uma tecnologia que não funciona direito o tempo inteiro, da história do peixe... Livros que ele não lê todos. Os livros que ele não lê todos e os que ele lê, que ele fica entediado. Sim, que é um Então, puta pé no assim, saco. E toda a história também de que toda a tecnologia, ele fala, pra que serve isso? Pra nada. Eu acho que é um bom contraponto, Ele é é um blasé. personagem que mostra muito, sei lá, Belle Époque, sabe? Acho que é um contraponto ótimo, que é aquela coisa assim, beleza, estão criando aí umas paradas, tá interessante Mó isso brilho aí, e tal. mas e aí? Então, ele é E aí, exatamente isso. Ele entendeu? é esse cientificismo levado ao absurdo, É, levado, é. digamos assim, a uma máxima, ao ponto de construir toda uma casa cheia de aparelhagem sobre isso, que no limite não funciona. Então, exato, mas aí por isso que eu E também que não traz a acho felicidade dele. que essa pra mim é a parte do realismo. Entendeu? Essa parte do realismo, por quê? Porque quando você pega, por exemplo, Quincas Borba do Machado, Esse que personagem é o muito bom. Quincas tem o Manititas, Humanitismo. Humanitetas. que é maravilhoso e que é Direto, toda uma teoria contra o darwinismo, é uma sátira ao darwinismo e ao Sim. positivismo, né? Que é aquela coisa de tipo, o vencedor as batatas. Então, no darwinismo, né? O vencedor é o que vai sobreviver a essa luta aí. Só que é uma sátira também à coisa científica, é uma sátira às teorias todas, é uma sátira à tecnologia, é uma sátira a todos esses cientistas da Sim. humanidade que ficam ali Isso é verdade. querendo estudar Porém, o povo. Ele traz tudo porém, isso pra fazenda e eu- melhora a vida das pessoas da fazenda. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o negócio é o Verdade. seguinte. Você tem, na Cidade das Serras, duas teses, digamos assim, que cada personagem e cada cidade e as serras vão simbolizar, né? Uma que é a romantização do campo. Sim. Então o Zé Sim. também tem uma Arcadista, mega romantização do campo. É, sendo quase que, Árcade, quase pastoril, né? exatamente. Sim, pastoril. mas que é um campo que tem problemas com classe trabalhadora, que Sim. tem miséria, que tem pobreza. E você tem a questão do positivismo, o cientificismo, ou dessa suma ciência mais suma potência, que é igual a suma felicidade, do Jacinto. E eu acho que o negócio da Cidade às Serras, e a gente se antecipando um pouco, é que o que o Essa propõe, na verdade, é que as duas falham. Sim. A do Jacinto já começa no erro. Ela já Sim. começa... Ele já bota de cara a cidade, e no caso Paris, que é realmente essa coisa meio Belle Époque, Sim. meio século XIX, início do século XX, e que você tem esse cara que tem essa casa que não funciona, ele tá entediado, não sei o quê.
E aí você tem as serras portuguesas também, né? E que também Portugal, de uma certa maneira, é posto de uma maneira idílica. Só que nenhum dos dois funciona no limite, porque o Jacinto tá entediado, volta para Portugal. Mas quando ele chega lá, embora a princípio ele queira mudar a fazenda para uma questão de lucro, pelo menos me parece, no final de contas existe uma tecnologia que é positiva. Existe uma coisa de querer, na verdade, unido às tradições. E aí é o caso lá do telefone, que é quando o Zé deixa instalar o telefone na fazenda. E ele faz outras melhores, depois que ele se casa, depois também que ele se... e ele realmente vira o príncipe, né? Ele realmente vira o... Quando ele fosse a ver, né, também, que tem a questão também de Portugal, né, de um personagem que tinha se afastado de Portugal, que tava vivendo aquela vida lá na França, aquela coisa meio... afastado do país e que depois reencontra Portugal. Porque né? assim, o Wesley não é nem um cara reacionário ao ponto de dizer que a vida que tinha antes das tecnologias era a melhor vida do mundo, mas ele tampouco era jovem o suficiente para se iludir que a tecnologia ia deixar todo mundo feliz. Esse é o Wesley do fim da vida. Sim. Então eu acho que você tem uma maturidade muito grande no olhar do que ele está representando ali, que é um mundo que avança, um mundo que não pode perder suas raízes, então, por isso é um livro que todo mundo chama de um livro conservador, né? Mas é um mundo que não pode perder suas raízes, mas é um mundo também que não pode ser avesso a tudo que é avanço. Sim. Então, é um cara basicamente querendo ser razoável, tentando achar o meio de caminho. Porque no final escolhe modernizar aquilo que era bom e não abrir mão daquilo que era bom. Sim. Talvez trazer junto com ele as serras, levar as serras para o futuro e não abrir mão das serras por um futuro. Porque Paris não era a cidade dele, né? Mas também é o uma meio cidade termo, né? estrangeira. Até pelo fato de que quando ele vai pro campo, ele não consegue levar tudo. Não tem que levar tudo. Esse aqui também é o ponto. Exatamente. Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. É o meio termo. E é um Essa mais velho, né? É um Essa realmente que já entendeu, só que tem uma crítica ali realista, que é, por exemplo, a mesma crítica que eu vejo em Memórias Póstumas. Que é um livro muito anterior, de 81, né? Que é aquela coisa de tipo... Olha que ele bota os personagens muito caricatos, né? Naqueles jantares que ele dá na casa dele. E que tem todos aqueles personagens que é um pior que o outro. Então, assim, olha que burguesia escrota. Olha que como eles não sabem o que eles não têm reclamação. As reclamações são hediondas. São tipo, what? O que você tá falando, né? Vale lembrar que o Jacinto, ele é um dandy. Dandy é os montes do dandy do Baudelaire. Sim. O cara que anda lá pela cidade, a primeira grande cidade, a primeira metrópole, que é Paris. Ou seja, aquilo era um bagulho muito alienígena. A gente tá falando da primeira grande cidade, era um bagulho de outro planeta. Tipo, você pegar e andar e ver 1 milhão de pessoas que você não conhece. Tipo, a sensibilidade que o Jacinto é exposto é uma sensibilidade completamente diferente da sensibilidade daquele cara que nasceu nas serras. Não é só o discurso dele que é diferente. Não é só uma questão cerebral. O jeito que o Jacinto aprendeu a olhar para o mundo é o jeito de alguém que foi hiper exposto a outras coisas. Mas ele nasceu em Portugal, não foi em Paris. Eu não sei se ele nasceu em Paris. Não, ele nasceu em Acho Portugal. Não, ele é português. Mas É português, mas ele foi pra super França. cedo pra França. É uma coisa você pegar e botar um Chico Bento no meio do centro de São Paulo e deixar o cara se orientar lá. Tipo, o cara vira outra pessoa. Tem toda a teoria também, né? Quando ele sobe no morro e mostra Paris, né? Que ele fica falando, olha isso daqui, olha essa cidade. É a cidade que é o lance. Eu acho que essa relação dele também faz parte da compreensão. Ele se formou ali também. Ele é um Eu centro sinto completamente isso, moderno. Ele se formou naquela modernidade. Então a personalidade dele também tá andando de acordo com a cidade. E ele tava tá certo, olhando porque e tá aquilo se virou vendo mundo. ali. E ele tá certo, porque aquilo virou o mundo. Exato. O mundo é aquilo. Ou pelo menos o que a gente entende como civilização. A civilização se tornou processo aquilo. civilizatório, né? Sim. Até porque, mano, você pega, sei lá, ele morreu em 1901. Em 1960, você tem, sei lá, um seriado como o Jetsons, continua sendo o futuro uma cidade, super cidade. Tá ligado? Tipo, muito tempo depois as pessoas continuaram com essa convicção. Sim. Fala a galera que, tipo, acha que, tipo, a vida na natureza era muito melhor. As coisas, tipo, a maior parte das vivências do mundo moderno, como a gente entende, acontecem em cidade. Então, mas eu acho que isso é uma coisa importante, porque também a gente entra no negócio de falar que a cidade e as serras é só uma crítica da cidade, ou do positivismo, ou da civilização moderna. Ele não era um hippie. Mas, na verdade, você está tendo em contraposição 2 modelos, e esses 2 modelos, de uma certa forma, são postos em xeque. É claro que eu acho que ainda existe... O romance ainda pende um pouco
Porque para além da questão das cidades e as serras, também tem a questão de Portugal. Identidade porque nacional. Existe um negócio um pouco de identidade nacional. Tanto é que no começo do romance, se não me engano, começa um pouco antes, no início dos 19, como é que um conheceu o outro, o caso da madrinha, não tinha uma coisa familiar, de uma quadrilha da familiar, de como ele se... Tem. Até quando ele vai apresentar, ele conta. Ele conta. E a grana que ele gasta é uma grana de família. É a grana das fazendas. E aí o Jacinto fica em Paris, o Zé vai, mas tem que voltar, né? Eles estudam juntos em Paris. Você, na verdade, tem 2 modelos que vão ser postos em xeque. Porque eu acho que, às vezes, quando o pessoal vê a Cidade de Serras, eles acham que é só uma crítica à civilização. Não, vai ser coisa romanceada. Só que aí é isso que a gente tá falando, né? Tende, eu acho, por um lado de Portugal, porque tem, eu acho que um subtexto, não sei exatamente nacionalista, mas de reencontro do Jacinto com Portugal. Até, inclusive, quando ele casa com a prima do Zé e decide ficar lá. De uma certa forma, ele tá se reconciliando com Portugal e não volta mais pra Paris. Sim, é que ele não é um cara anti-urbano, né? O Thoreau, ele, tipo, era um cara que você lê o texto dele e você sabe que ele odeia a civilização. Ele tem raiva, eu acho absurdo ele ter que pagar imposto pra ficar num pico, tá ligado? Ou essa não. Tipo, ele só acha que você não tem que radicalizar. É isso que me parece, sabe? Não é uma postura completamente meio de caminho e falar, vamos pegar as coisas boas, tem um monte de coisa boa. Só que, eu sou português. Eu não acho que eu tenho que desterrar o cidadão e botar ele em Paris pra ele viver a modernidade. Eu acho também que tem uma coisa de trazer a modernidade pro seu país. Sim, mas tanto é que quando ele chega no campo e que nada dele vai pra lá, estão faltando coisas muito simples pra ele. Até, sei lá, lençol de cama tá faltando, né? Então ele tem que pedir, inclusive, pra levarem pra ele, porque ele tá sem nada. A precariedade não é estética. Exatamente, a precariedade não é... Eu não sinto uma crítica de tipo, olha, meu Deus do céu, a civilização não é boa pra nada, porque ele consegue sobreviver sem nada da civilização. Não é Exato, isso. ele não é um maluco que quer sair pelado e é nóis. Não é hippie. Exato, não é hippie. Mas também existe uma coisa dessa civilização levada ao absurdo, que ela é estapafúrdia, que ela não traz felicidade. E ela destrói a sensibilidade. Ela destrói a sensibilidade. Você vive no TED. Tanto é que quando ele... Depois que o Jacinto volta pra Portugal, acho que também, de novo, o mordomo deles, o Alfred lá, cujo nome não sabemos nomear, ele fala, né, o mestre brotou. A questão é, você tem um lugar, que era a cidade, que ele não tinha poder de transformar nada. Ele, em Paris, também não tinha o poder de transformar nada. Um cara que era escritor realista como essa de Queiroz, ele não poderia se satisfazer com um personagem que realmente não quer mudar o mundo, em nenhum aspecto. Ou então que o personagem, aquilo que ele representa, não mude o mundo de alguma forma. Ele era um cara que tinha críticas ao jeito que as coisas eram. Acho estranho ele deixar o personagem com uma vida tão banal assim, só pra falar da banalidade da vida dele. Eu acho que tá mostrando quantas coisas podem ser transformadas ainda. E uma coisa que eu acho que funciona, agora eu não lembro exatamente em detalhes, mas uma das coisas que, por exemplo, a tecnologia ou a civilização por meio do Jacinto vai melhorar é a questão da miséria e a questão da classe trabalhadora. Porque ele melhora as condições de trabalho do ponto de vista concreto. Do ponto de vista concreto. Então, existe uma coisa também comunicação. Em comunicação com o telefone. Comunicação, eu acho que esse é a grande chave do negócio. O que eu sinto de tudo é que a partir do Jacinto, a tecnologia ela só serve para uma coisa, para fazer com que as pessoas se comuniquem bem e que aí a mensagem seja muito clara. E isso até na hora do trabalho, na hora da miséria e tal. O telefone. O telefone em si, pra mim, é o grande lance. Porque vamos nos comunicar. E é só com a tecnologia, e é só com a chegada dele na Serra que isso começa a acontecer. E tem uma coisa que eu tava brisando agora. Eu tenho a impressão que a tecnologia, até ele voltar a Portugal, o uso dela era luxo. Mas E aí, quando ele vai pra Portugal, ele passa a entender a tecnologia de um ponto de vista utilitário. Ela era luxo, era ostentação. Então, uma coisa é uma tecnologia que serve ao propósito de você ficar de boa, e a tecnologia que serve ao propósito de você ajudar as pessoas. E aí você pode pensar que, por exemplo, agora eu indo na sua vibe, posso estar falando besteira, por favor, crianças, tomem cuidado com o que eu vou falar. Mas, por exemplo, toda a filosofia dele era pra chegar na suma felicidade, que não deixa de ser uma ideologia individualista. Não, do indivíduo, sim, né? Sim. Da perspectiva do indivíduo. E quando ele leva a tecnologia e muda de uma maneira
de uma maneira positiva nas serras, aí já tá virado mais para uma vida em comunidade, para a questão do trabalhador, para os outros, né? Sim. Não é uma coisa tão individual. Não sou eu mais. Não sou eu buscando a Somos minha nós. felicidade. Somos nós. Enquanto nação também portuguesa. Exatamente. E lembrando-se que ele começa querendo melhorar a produtividade, que não é uma coisa extremamente positivista, né? Uma coisa bem do início do século, só que no final do século XIX, na verdade, mas ele acaba mudando completamente de perspectiva. A coisa da produtividade continua até hoje. E aquele negócio da sensibilidade que você falou também é uma coisa interessante, porque na cidade, em Paris, ele tinha um caso de amor carnal com aquela prostituta. Quando ele vai volta, ele se apaixona por uma portuguesa. Né, essa coisa que também remete um pouco a... Eu acho também que é um grande... É mais uma crítica, né, com toda essa questão do naturalismo, por exemplo. Né, porque ele contesta diversas teorias científicas nessa obra, diferente, por exemplo, de uma obra naturalista. Se você for pegar o Curtiço, que, muito pelo contrário, enfatiza teorias científicas, enfatiza o positivismo, enfatiza o relativismo, enfatiza o darwinismo. No Cidade e as Serras, eu sinto que é toda uma questão assim, isso aqui pode ser bom. É que, de novo, nessa questão do campo e da cidade, eu acho muito, assim, eu não sei se é uma obviedade, isso não tem nada a ver, mas se eu fosse fazer a prova da FUVEST, eu colocaria alguma ligação entre minha vida de menina e a Cidade das Serras. Porque é essa virada do 19, no final do 19, que a tecnologia tá surgindo, a sociedade tá mudando. Porque o que você tem na minha vida de menina? Não sei ainda, mas... Você tem uma... Não, você tem uma adolescente, você acompanha o diário dessa menina que existiu, que ela escreve dos 13 aos 15 anos, é bem no final do 19. E a família dela é uma família de Diadema, descendentes de ingleses, os pais são... Diamantina, desculpa, Diadema. Nossa, eu fiquei caralho! Não, então é aquela descendente da galera de Guarulhos também, né? Tô liberto. Enfim, mas é uma menina. Um abraço, pessoal de Diadema. Mas é uma menina que é descendente de ingleses, que é de Diamantina. E aí, o que acontece? Você começa a ver... Primeiro que o campo é posto de uma maneira... Claro, uma adolescente, uma menina. Mas ele é posto de uma maneira... Não exatamente idílica, mas digamos assim, pela perspectiva de uma adolescente, mas... Assim, é como se a Emília do Pica-Pau Amarelo fosse escrever um diário, tá ligado? É uma coisa bem... Então, ela não pode ser adolescente. Adolescente na fazenda tá de saco cheio que é pra cidade, não, né? No final do século XIX, não era exatamente que nem adolescente de hoje em dia que joga videogame e, né, fica falando Mas bosta. eu acho também que tem uma coisa... Desculpa, adolescente. Eu acho que tem uma coisa importante, Eles que é sabem toda a bosta. questão de que, enquanto o pai dela tá meio que falindo, né? Porque assim, não falindo, mas ele não tem dinheiro. Essa coisa também de que ele não tá encontrando mais ouro, porque na época de Diamantina ali, da mineração bombando, só que na época da decadência dessa mineração, né? E aí ela vai estar falando, as pessoas aqui da minha família tentam fazer negócio, mas nunca dá certo. Sim. Então também eu acho que dá pra fazer um contraponto com a Cidade e as Serras nessa questão de o uso da tecnologia. Então, exatamente. O uso entendeu? Eu acho que o que aparece na vida de menina é que começa e na Cidade das Serras isso é posto de uma maneira, né, dessa dicotomia super forte, é justamente esse início de século que traz uma série de novidades. Essas novidades são, por exemplo, no caso de Minha Vida de Menina, a abolição da escravidão. Que ainda tá lá super forte, que o tempo inteiro é comentada, que os negros ainda estão presos às fazendas, porque afinal de contas a escravatura é abolida e eles não têm pra onde ir. Ainda tem uma relação de senhor e escravo muito forte. E que a avó dela fica falando o tempo todo. Eles não são mais escravos, mas agora a escrava sou eu. Porque eu tenho que ficar mantendo esses caras aqui. E não sei o quê, porque eu não sei o que eu faço. Mas ao mesmo tempo ela é a boa nada senhora. Muda, né? Mas, não, a avó dela é uma figura muito interessante, muito boa. Não é que ela seja uma pessoa ruim. Não, mas ela tem muitas contradições. A avó dela parece muito gente de hoje em dia que fala assim, mas é empregada da família. Mas sabe, é esse tipo de coisa. Mas o que você vê, na verdade, ali, eu acho que aparece na Cidade das Serras, é isso. Essa mudança de século, quem tá no final do 19 já tá vendo tudo aquilo que vai ser o grande símbolo do século XX. Eu não lembro se na Vida de Menina tinha alguma referência à iluminação de rua ou alguma coisa assim, mas não tinha ainda telefone, não lembro dela falar de nada desse tipo. Mas tinha... O que eu lembro muito dela falar é em relação...
Essa coisa de Diamantina, pra mim, é muito forte, né, na obra. Essa coisa que ela fica sempre falando do quanto que a família não tem dinheiro, que a avó talvez tenha, né? E que o solo não é fértil, porque o solo não é bom pra plantar. E que a mãe... Também o papel da mulher é muito importante, mas isso é outro tópico. E que a mãe tenta também colocar dinheiro na família e não consegue. E que eles têm um monte de coisa que ela aprende na escola que ela pode usar. E que ela aprende também no dia a dia dela, só que eles não usam porque o pai dela ainda insiste nesse jogo de tentar achar ouro e não acha mais nada. E eles não têm dinheiro e a ponto de que eles têm que ficar indo pra casa da avó, que é mais distante. E que aí depois a avó dela ainda pega uma casa que é perto da escola, que a avó dela fica na janela o tempo todo, vendo. Então, assim, é o que eu mais lembro em relação ao uso ou não uso da tecnologia, entendeu? Porque ela tem muito esse foco de... O meu pai só quer saber da coisa da mineração. E a minha avó, a fazenda da minha avó é isso também, né? A casa da minha avó é uma casa que tem bastante árvore, que tem bastante... plantação, ela fala, né, de você pode pegar, eu lembro de uma parte que ela fala de fruta. Mas tem alguma coisa de fim de século, né? Tem alguma coisa de um fim de uma era, de algo, de alguma coisa que tá surgindo no horizonte e que quem tá ali tá testemunhando, mas ainda não, na vida de menino não tá muito claro. É um pouco a aurora que a gente fala, né? E na Cidade das Serras não, na Cidade das Serras já surgiu isso, que é a civilização, que é simbolizada por Paris, pela tecnologia, pelo saber positivista. Só que ela é extremamente problemática, ela precisa ser balizada. O que é moderno não tem tanto só uma questão cronológica, mas tem uma questão geográfica, uma coisa de Diamantina no Brasil. Outra coisa, um essa que conheceu Paris, né? É verdade. E outra coisa também, uma adolescente é completamente geográfico. E também uma coisa de, tipo... Porque, sei lá, a gente vai estudar... Tipo, sei lá, 1800 e tanto, 1900 e tanto, a gente vai estudar os autores, vai ler desde... de um Nietzsche, você vai ler toda essa galera que estava escrevendo nessa época, a gente só tem acesso à visão de vanguarda do que estava rolando. Das pessoas que estavam pensando o mundo dentro de uma perspectiva altamente privilegiada. E protagonizada. Ela é uma menina do interior de Diamantina no Brasil. Então, tipo, é um olhar muito diferente. Ela é brasileira e o Essa é o europeu. É o europeu. Então não pode esquecer disso. É o europeu. E o óbvio, ela é uma menina e ele é um cara, um autor maduro, é um diário. Não é nem uma ficção, mas assim, há áreas de... Não posso dizer que é um romance, porque não é, mas assim, lembra um romance de formação, né? Porque você tá vendo essa criança crescer. Talvez seja, né? E o do que não é romance, então não é ficção, então não pode ser romance, mas é de formação. Sabe uma coisa que a gente pode, com toda essa coisa que você colocou, Clá? Se cair na redação, eu gosto muito de ficar botando literatura na redação, porque chega na hora da redação as pessoas falam, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Eu li 15 livros, não sei o que eu falo. Usar se cair questão de tecnologia, porque eu acho que é um tema que pode muito bem cair esse ano. Porque a tecnologia está ululando aí, todo mundo só usa isso, a gente tem a geração que nasceu ali com o tablet na mão, né? A gente tem também esse conflito de gerações, se por acaso cai isso. A gente tem a pessoa que xinga quem usa celular. Assim como tem as pessoas que xingavam, sei lá, que usavam fucking Telegram. Exato. Então, assim, dá pra fazer um contraponto muito grande. Tanto usando Cidade das Serras, porque, né, isso muito óbvio, né, porque o uso da tecnologia é o ponto principal da obra, como também pode usar Minha Vida de Menina, que tem essa coisa de não ter tecnologia at all. Que eu acho que pode ser balela, assim, mas pensando que você tem esses livros, que muitos deles do final do XIX e do século XX, e parece que tem todo um movimento que vai terminar ali talvez no Pepetela e tal, mas você não percebe que tem uma coisa meio de utopias que permanecem em alguns desses livros? Sim, porque as utopias vão morrer um pouco mais pra frente, né? Não, mas é isso que eu tô falando, né? Tipo, a Cidade das Serras é a utopia da civilização do positivismo. No Pepetela, ele já problematiza a utopia de uma nova nação. No Iracema tem essa coisa do nacionalismo. Parece que coisas que... certos ideais ou projetos que aparecem e ao contrapondo você tem, sei lá, um Drummond, o próprio Pepetela, que não são todos, até porque eu não lembro da lista toda agora. Mas se você pega a Cidade das Serras, se você pega a Minha Vida de Menina, se você pega o Claro Enigma, se você pega o Mayombe, e até de uma certa forma a Iracema, parece que fala-se muito de coisas que estão em construção, nações, saberes, ideologias, e aí cada um à sua maneira, independentemente do ofício da escrita ou da literatura ser naturalmente utópico ou não. Mas eu acho que, de um ponto de vista, digamos assim, político-histórico, sócio-histórico, tem uma coisa de
de movimentos e momentos históricos políticos que você tem momentos de mudança. Sim. E eu fico pensando nisso porque, por exemplo, o que vai fazer 100 anos agora? Que com certeza vai ser uma questão de FUVEST. Revolução Russa. É verdade, é verdade. Ah, sim. Revolução Russa. Você quer um exemplo maior de um grupo político que está construindo um projeto e que você vai ter consequências históricas todas. Isso, por exemplo, é claro, cada um à sua maneira, a sua particularidade, de maneira alguma dizendo que eles são iguais. Mas me remete um pouco, por exemplo, ao Pepetela. Você falou utopia. Eu fiquei tentando lembrar quando foi a primeira vez que eu vi essa palavra sendo usada, né? Eu acho que foi no Tomás Moros, né? No Tomás Moros, no Utopia mesmo, que é um negócio que é mais ou menos 1500 e pouquinho, se não me engano, 1490, uma parada assim, bem começo da Idade Moderna, começo mesmo. E se você pegar, quanto mais antigo é o livro, desses da FUVEST, mais consistente é a procura de uma utopia, e quanto mais recente é o livro, mais relativizada e complexificada. Você pega no Pepetela, a utopia, ela tá lá, mas ela já tá posta dentro de uma complexidade estrutural muito maior. O Drummond é o cara ele é a que desconstrução absoluta de tudo. Tipo, isso aqui não funcionou. E aí você tem, por exemplo... Mas ele também teve uma fase... Não, com isso aqui é esse ponto. Eles fizeram talvez a mesma curva que a história estava fazendo. E eu não tô dizendo que também os romances mais tardios sejam pessimistas. No vídeo do Mayombe eu até falei que eu não achava que era completamente pessimista, que tinha alguns personagens que apontavam para um futuro. A Cidade das Serras. A Cidade das Serras tá mostrando um caminho de conciliação. Mas o que eu tô dizendo é que eu acho que muitos desses romances têm uma nova nação, um novo saber, a vinda de um novo século. Existem muitas transformações que estão acontecendo em muitos desses romances. E aí, pensando que você tem a Revolução Russa também, que está fazendo 100 anos, e você tem essa questão, eu acho que pode ser algo que pode aparecer na FUVEST de alguma maneira. Sim. Talvez não de uma maneira tão forte, mas... Não, mas eu acho que isso também tem a ver até com a escolha dos títulos. Então, né? porque eles têm se você for pegar, todos eles têm um ponto em comum. Né? Assim, tem um ar, tem um caminho, entendeu? Eu acho que assim, que eles que não são livros comuns da trajetória dos autores, eles pegam o primeiro livro, um livro muito seminal, ou eles pegam um livro muito tardio. Você pega o Sagarana, a primeira grande publicação do Guimarães, O Caremiga é o último. É um dos últimos, mas tipo assim... inclusive comenta o retorno no começo, né? No próprio quadrinho. Você pega o Mayombe, poxa, ele escreveu quando ele tava na guerrilha ainda, foi um dos primeiros livros também dele, do Petela. O Essa é o último livro do Essa. Tipo, é uma obra póstuma, tá ligado? Então eu acho que tem um pouco isso também de uns olhares mais... variados, não é tipo aquela coisa de pegar simplesmente a obra-prima da pessoa e colocar lá. Brás Cubas, ele tem um pouco esse tema também, é um tema de fim de vida. E uma retrospectiva, um olhar novo. Brás Cubas é o primeiro livro do realismo, né? Exatamente. É o 81, é o primeiro. Então você tem uma coisa muito tipo 19, século 20... E acho que uma trajetória que se faz... E assim, alguns têm coisas muito parecidas. Vocês falaram do Cortiço com eles se conversam a Cidade pra caralho. Eles se conversam pra caramba. Então, Cortiço, a Cidade das Serras, Cidade das Serras, a Minha Vida de Menina, que talvez essa coisa de campo, você possa brincar um pouco com Sagarana, que com certeza conversa com Claro Enigma, porque tem um poema que é uma referência direta ao Guimarães, mas que também, de uma certa maneira, mostra um sentimento do homem moderno que perpassa todos esses. Você tem muitas nações surgindo, muitas coisas, né, Tem muitos mundos caindo. E grandes novos impérios surgindo. caindo, né? Bom, vocês percebem que o buraco é mais embaixo, todas as coisas se relacionam, não é nada simples, tá? Trabalhar com intertextualidade é importante justamente porque é um diferencial, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Então, assista todos os nossos vídeos, leia os livros e faça o possível, porque não adianta você conhecer as informações sobre o conteúdo se você não consegue relacionar elas com o universo que você vive e com as outras coisas que você tem de repertório. Que é o que é mais pedido. Que é o que é o mais importante. Eles querem medir se você não é um completo imbecil, não se você sabe ler. É isso que eles querem. Então, bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês estejam próximo. Espero vocês nos próximos vídeos e, com sorte, nossas queridas amigas estarão aqui novamente. Bom, é isso. É nóis. Tchau, gente.